juntar isso tudo e ter aquele momento que você ainda tem uma tranquilidade, mas ao mesmo tempo você está pensando, poxa, eu tenho aula no dia seguinte ou na semana que vem eu tenho aula de novo, tenho trabalho para entregar, então se você não tiver determinação para fazer essas coisas, você não prossegue, né? Você acaba desistindo. Verdade. Perfeita a sua colocação, Douglas. Thalita, quer falar mais alguma coisa? Não, não. Thalita, você que entrou, a gente já tinha iniciado, inclusive falar com vocês que eu coloquei para gravar, que eu tinha esquecido de colocar desde o início. Mas como a gente está no início da aula também, a gravação não ficou, vai começar agora. Está começando. Thalita, para você que entrou no meio, quando eu já tinha explicado, fale uma palavra com a primeira letra do seu nome que te remete às suas expectativas para esse segundo semestre. Né, o Luiz já falou, o Douglas também já falou, e agora falta você, por favor. Será que a Thalita não está na sala? Deu uma voltinha. Pode ser. Thalita, parece que ela não está presente. Então a gente vai seguir, né? Como se a gente tivesse a turma inteira aqui, a gente ouve todo mundo. Quais são as nossas expectativas para esse segundo semestre? E as minhas expectativas é que a gente aprenda, independente de qual é a metodologia que a gente está usando, né, qual é a ferramenta que a gente está usando, que a gente aprenda, né? A aprendizagem, algo que a gente vai falar um pouco na nossa disciplina, ela depende de vários fatores, né? Ela não está centrada na figura do professor somente. O professor, e vocês estão sendo formados para serem professores, tem um papel importante na aprendizagem, mas tem várias coisas que contribuem, né? Então, hoje, na fase que vocês estão, de adultos, né, que vocês podem escolher, né, como que vocês vão fazer, como é que eu vou dizer, como vocês vão conduzir a aprendizagem de vocês, vocês têm grande contribuição nisso. Então, a minha expectativa é que tanto eu quanto professor, vocês como os alunos, possamos nos dedicar para que a gente de fato tenha um aprendizado, não seja apenas uma matéria para estar lá no seu currículo, alguma coisa só para pontos, né? Mas que seja alguma coisa que vai contribuir na formação de vocês enquanto professores e que vai refletir lá quando vocês estiverem dentro de sala de aula, lá com os alunos de vocês, né? Que aquilo que a gente vai aprender nesse semestre, nessa disciplina, possa contribuir para o professor que vocês vão ser amanhã lá com a turma de vocês, né, com os alunos, e isso possa trazer vários benefícios, tanto para vocês enquanto professores, que vocês serão, quanto para os alunos de vocês, né. Então, essas são as minhas expectativas para a gente seguir nesse segundo semestre. Vou passar para vocês, né, que a gente sempre faz isso na primeira aula, o plano de ensino, para vocês saberem o que a gente vai estudar, qual é a forma de avaliação. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Então, tá ali nossos conteúdos, né, o plano de ensino que eu estou apresentando para vocês agora, né, quais são as atividades avaliativas, orientações da disciplina, é tudo que eu estou começando agora. Estou na parte de conteúdo da tabela, tá? Aí lá na parte de baixo do conteúdo, tá lá as principais teorias da psicologia do desenvolvimento aplicadas à aprendizagem. Então, a gente vai ver que a psicologia tem algumas teorias do desenvolvimento que a gente aplica à aprendizagem. Então, a gente vai aprender isso na nossa disciplina. E aí embaixo está citando algumas dessas teorias, como psicanálise e educação, psicologia cognitiva e educação, psicologia histórica, cultural e educação, psicogenética e educação, são teorias da psicologia que contribuem para a aprendizagem, e a gente vai ver cada uma delas nas nossas aulas. Aí tem ali os procedimentos metodológicos, né, que exposições dialogadas, aula interativa, análise de textos e de vídeos, e o procedimento de avaliação. Vai ter uma aula que a gente vai ter uma apresentação de estudo de caso, participação e interação na aula é um dos procedimentos de avaliação também.
Outro conteúdo que está aí, que está no nosso plano de ensino, educação inclusiva. Por quê? Porque a gente vai ver alguns transtornos que estão presentes dentro de sala de aula, que vocês vão lidar, né, como transtorno do espectro autista, TDAH, outros transtornos, e vocês, quando professores, vocês vão pegar, vocês estão aprendendo agora na faculdade várias coisas a respeito de educação física, desenvolvimento motor e tal. Mas quando vocês forem para a sala de aula, vocês não vão lidar com uma turma homogênea, onde todo mundo aprende da mesma maneira, direitinho. Vocês vão pegar uma turma onde um tem uma dificuldade de aprendizagem X, o outro tem um autismo, o outro tem um TDAH. E aí, vocês precisam conhecer um pouco desses transtornos, saber como lidar com eles, né, para vocês poderem ter sucesso na aula que vocês vão dar. E aí, os procedimentos metodológicos e o procedimento de avaliação é praticamente o mesmo que eu já falei antes, né? Atividade avaliativa em cada aula, com todas as aulas. A gente tem atividade avaliativa. Quem está presente na aula vai fazer algumas atividades durante a nossa aula, que não vai precisar fazer depois, e aí quem não assistiu a aula vai ter que fazer depois para poder ganhar presença e outros trabalhos e participação na aula. Na parte de conteúdo tem aí também relação entre cognição e afetividade na educação, sob o olhar da neurociência. Por que a gente vai estudar isso? Porque a gente sabe que na escola existe, às vezes, uma separação. Não só na escola, mas em vários lugares, da razão e a emoção, né? A gente acha que a razão é uma coisa, a emoção é outra coisa, e eles estão completamente separados. Realmente, a razão e a emoção são coisas diferentes, mas elas, uma influencia na outra, inclusive na aprendizagem, né? Então, quando eu vou aprender algo, eu não estou ali apenas com o meu intelecto, apenas com a minha cognição, apenas com o meu pensamento. As minhas emoções estão ali junto. E isso o professor pode tanto facilitar a aprendizagem, como dificultar a aprendizagem se ele não souber como usar isso a seu favor. Então, a gente vai ver a relação que existe entre cognição, pensamento e emoção. Porque na escola a gente supervaloriza muito a questão só do pensamento, né? Só do raciocínio lógico para a aprendizagem. Deixa eu aceitar outra pessoa que está entrando aqui, a Aline. Então, a gente vai estudar um pouquinho disso. Seja bem-vinda, Aline. Eu estou apresentando aqui o plano de ensino para o pessoal. Já apresentei grande parte, agora já estou no finalzinho, tá bom? E a última parte aqui do conteúdo, a gente vai ver também a relação entre cognição e suas funções. A cognição tem algumas funções como atenção, memória, pensamento, percepção e comportamento motor. Por quê? Quando a gente fala de comportamento motor, que é o que é a ênfase de vocês na educação física, né? Vocês, como professores de educação física, vocês estudam comportamento motor e vocês trabalham, fazem as suas atividades, né, o processo de ensino-aprendizagem de vocês muito em função do comportamento motor. A gente vê que a escola também faz uma separação de cognição e comportamento motor. Tipo, as disciplinas que usam mais a parte do intelecto e da cognição, né, como matemática, português, elas são super valorizadas na escola. Enquanto a educação física, porque acha-se que envolve movimento, né, é só a parte motora, é só corpo, elas são desvalorizadas, elas não têm o mesmo valor na escola como as outras. E, na realidade, a gente vai estudar que existe uma relação muito forte entre cognição e comportamento motor. A gente vai ver que o desenvolvimento motor, ele é importantíssimo para o desenvolvimento de algumas funções cognitivas posteriormente na criança. Se a criança ela não desenvolver bem a sua parte motora, naquela fase inicial, onde o desenvolvimento motor ele é mais central, ela vai ter algumas dificuldades depois, por exemplo, em alfabetizar. Então, uma criança bem trabalhada na sua parte motora, na sua infância, principalmente na educação infantil, ela desenvolve os pré-requisitos para ela ter uma boa alfabetização depois. Então, existe uma relação entre cognição e comportamento motor. E se a escola entendesse isso, se os profissionais entendessem isso,
eles não iriam desvalorizar a educação física como fazem sempre, né? Como se a educação física fosse só para brincar. Na realidade, a educação física tem muito mais função de desenvolvimento da aprendizagem na vida da criança. Então, isso é um ponto que a gente também vai abordar nas nossas aulas, e eu acho que vai trazer bastante contribuição para vocês enquanto professores de educação física. Esses são os temas, tá, gente, que a gente vai estudar, e isso vai ser destrinchado em várias aulas, tá bom? E aí tem as bibliografias da nossa disciplina, os livros, as literaturas que a gente vai usar, entre outras que eu vou acrescentando que são complementares, tá bom? Esse material que vocês vão ter acesso, né, vai ser colocado no material de apoio do portal, então vocês vão ter acesso a isso aqui que eu estou falando agora. Então, vamos começar. Vamos começar já da introdução em relação ao que eu comecei falando lá em cima, que seria, né, disciplina nossa. Epa, pulei aqui. Já vamos começar com o estudo de caso. Eu pedi para que vocês tivessem, não sei se vocês leram o chat, tá, gente? Tem um chat aqui que a gente se comunica também. Pedi para vocês estarem com papel e caneta na mão. Se algum de vocês não tá, providencia aí um caderno, um papel. Vocês vão precisar anotar, tá bom? Então, vamos lá. Você é professor, o estudo de caso. Você é professor de educação física numa escola pública. Vamos supor que vocês já se formaram, já terminou a faculdade, logo vocês fizeram um concurso, passaram, são professores de uma escola pública de educação física, que é a formação de vocês. Durante as aulas, com determinada turma, você observa que um aluno está sempre agitado, não para, tem dificuldade de executar as tarefas dadas, deixando-as pela metade, para dar início a uma nova atividade que você nem direcionou. Como você iria agir nessa situação como professor dessa turma? Então, essa pergunta é direcionada a vocês agora, e eu quero que no papel que vocês têm aí, vocês anotem a resposta. Se você fosse o professor dessa turma, o que você faria? Qual seria a sua ação diante dessa problemática que eu apresentei para vocês? Vou esperar uns 10 minutinhos para vocês fazerem as anotações. Depois que vocês anotarem, a gente vai discutir a respeito, tá bom? Alguma dúvida? Silêncio, acho que diz que não, né? Então vamos lá, vocês podem anotar aí, por favor, 10 minutinhos para vocês. Enquanto isso, eu vou pegar um copinho d'água, tá? Podem anotar.
Todo mundo já acabou, gente? Vocês estão fazendo ainda? A Aline já acabou. Ruim, Aline, para você falar, né? Escrevendo sua resposta. Douglas e Luiz devem estar fazendo ainda, né? Que não responderam. Já acabei. Já acabou. Luiz já acabou, né? Sim. Falta Douglas. Douglas, você já acabou também? Que aí a gente já vai falando. Acabei. Acabou. Então, vamos lá, gente. Eu perguntei vocês, como professores, como que vocês iriam agir diante de uma turma. Aline, se você quiser escrever... Ah, escreveu. Como que vocês iriam agir diante de uma turma? E aí, coloquei algumas questões a respeito de um aluno lá. E aí, a Aline colocou aqui do lado um chat, se vocês puderem acompanhar, que ela mostraria a importância de cumprir uma tarefa para fazer outra. Tentaria trazer a concentração para a atividade. Ok. Douglas, o que você colocou aí? Ou Luiz, tanto faz, quem vai começar? Pelo descrito do aluno, tem algumas coisas que levam a pensar que é TDAH. Uhum. É um pouco complexo a situação. Então, eu colocaria umas tarefas menores, de média complexidade e maior quantitativo de tarefas, que ele se ocuparia fazendo as tarefas de um jeito mais rápido.
Uhum. Ok, Luiz já identificou ali um possível TDAH na criança, pelo que foi falado, dos sintomas, do comportamento dele, e iria arranjar uma estratégia para lidar com essa criança com TDAH, aparentemente. Douglas, qual foi sua resposta? É mais ou menos o que o Luiz falou, só que no caso o aluno, no caso, tem um sinal de algum transtorno, né? Então, primeiro restabelecer o controle, né, dos alunos de forma calma, segura e eficiente, diversificar as atividades em sala de aula, procurar trabalhar uma atividade com pintura também, ou alguma coisa que possa chamar a atenção do aluno, e para ver se consigo, né, chamando a atenção, diminuir a intensidade dele. Apesar que talvez possa ser difícil, mas devagar, né, podemos conseguir. Então, a resposta de vocês, né, dos três, não tem uma resposta exatamente que tenha que ser essa resposta para ser a certa. Vocês três tentariam estratégias para tentar alcançar esse aluno. Isso é ok, isso é ótimo. Isso é um exercício que o professor realmente tem que fazer. Percebeu? Acho que vocês estão no último semestre, vocês durante a faculdade devem ter ouvido isso bastante, que os alunos eles não aprendem igual um ao outro. E aí a gente precisa buscar ferramentas, metodologias, estratégias mesmo, para a gente alcançar o nosso aluno, ou o aluno que tenha mais dificuldade, ou o aluno que aprende por um viés diferente. E isso é ok. Uma coisa que a gente vai acrescentar, e que eu acrescentaria na resposta de vocês, que é o que a nossa disciplina vai falar bastante, e isso acho que é uma das contribuições dessa disciplina para o professor, é que Luiz ali de cara falou que parece ser um TDAH. De fato, Luiz, né, eu coloquei algumas características ali que são características do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, que a gente vai estudar mais a fundo em uma aula específica sobre isso. Eu coloquei algumas características ali que podem ser um aluno que tenha esse transtorno, né? O TDAH, que é um dos mais comuns, um dos mais falados dentro de sala de aula, dentro da escola, que é uma dificuldade, às vezes, para o professor lidar com esse aluno. E aí, não é uma coisa que vai ficar bem clara para vocês na nossa disciplina, que não é porque o aluno ele tem algumas características que parece aquele transtorno, que lembra esse transtorno, que significa que ele tem esse transtorno. Ao mesmo tempo que vocês são professores da turma, né? Vocês não são neurologistas que dão diagnóstico, vocês são professores. Enquanto professores, vocês não podem afirmar que um aluno tem um transtorno ou não. E, ao mesmo tempo, vocês também não podem ficar indiferente a um comportamento atípico do aluno. Você vê que aquele aluno é mais agitado que os outros, você vê que aquele aluno não para quieto, você vê que aquele aluno tem dificuldade de dar continuidade, ele tem uma dificuldade de concentração, você não vai deixar isso passar despercebido. Porque aquele aluno ali, ele precisa de quê? E aí que vem a contribuição da nossa disciplina. Ele precisa ser avaliado. A gente já falou sobre interdisciplinariedade. Ou seja, eu preciso de profissionais de outras áreas, eu enquanto professor, preciso de profissionais de outras áreas de conhecimento para avaliar esses sintomas, esses comportamentos que eu, professor, percebi nas minhas aulas, porque vocês, enquanto professores, vocês vão ver isso, vocês vão lidar diretamente com a criança. Então, quem geralmente detecta os primeiros sinais, os primeiros comportamentos, são os professores, porque vocês que lidam com a criança ali na sala de aula direto.
né? O profissional, o neurologista da criança, o psicólogo da criança, ou outro profissional que acompanha a criança, lida com essa criança de vez em quando, e vocês estão ali sempre. E vocês fazem atividades, por exemplo, uma aula de educação física, você consegue perceber muita coisa de uma criança, né? Principalmente dessas que eu falei, agitação, né? Não consegue terminar uma atividade, já pula para outra, concentração, fica muito nítido nas atividades de educação física. Então, vocês conseguem perceber que existe alguma coisa diferente com aquela criança. Então, o primeiro passo, antes de vocês pensarem nas estratégias, né? Vocês falaram aqui das estratégias, cada um de vocês. Boas estratégias, inclusive. Só que antes de pensar nas estratégias, vocês precisam pensar assim: o que esse meu aluno tem? Né? Ele está tendo um comportamento atípico para a idade dele, atípico das outras crianças da mesma fase de desenvolvimento. Então, ele precisa ser avaliado. Então, vocês, enquanto professores, vocês vão encaminhar essa criança para ser avaliado. E aí, vindo o retorno da avaliação, que esse é o caminho correto, né? A escola encaminha para avaliação e vem um retorno, vem uma resposta do profissional que avaliou. O que essa criança tem? Qual o diagnóstico? Ou, às vezes, não tem diagnóstico. A criança ela pode ser agitada, a criança ela pode ter dificuldade de concentração por vários motivos que não sejam TDAH. TDAH é uma das hipóteses, né? Por isso que a gente não pode rotular a criança. Porque hoje em dia se faz muito isso, né? Ver uma criança agitada, tem TDAH. Né? A criança pode ser agitada por vários motivos, inclusive não ter transtorno nenhum. Então, vem uma resposta para vocês, professores: olha, a criança realmente tem TDAH, ou a criança tem outro transtorno, ou a criança não tem transtorno nenhum. E aí, a partir dessa direção, se ela tem um diagnóstico, se ela não tem, se ela tem um transtorno ou não, você vai saber fazer as estratégias adequadas. Porque se a criança tem TDAH, as estratégias melhores são essas, X. Se ela não tem TDAH, se ela não tem transtorno nenhum, as estratégias são outras. Se ela tem outro transtorno que não é TDAH, as estratégias vão ser outras. Porque às vezes vocês vão criar estratégias, boas estratégias, mas que não vão funcionar com aquele aluno, porque aquele aluno não necessariamente tem aquilo que você imagina que ele tenha. Né? Então, isso é um ponto muito importante, né? E aí que a gente vai entrar agora no assunto da interdisciplinariedade. Alguém quer falar mais alguma coisa a respeito, ou quer perguntar alguma coisa a respeito, antes da gente falar da interdisciplinariedade? Não? Então, vamos seguir falando sobre interdisciplinariedade, então. Vou abrir aqui de novo. Vocês estão vendo direitinho, gente? Os slides. Se não tiver, vocês me falam aí, tá? Falando, então, sobre interdisciplinariedade. O que é interdisciplinariedade? A gente entende interdisciplinariedade, eu estou lendo o slide agora, tá? Como a incorporação dos resultados de várias disciplinas, tomando-lhes de empréstimos esquemas conceituais de análise para integrá-los após tê-los comparado e julgado. Utilizando esse conceito, Fazendo, em 79, afirma que a interdisciplinariedade pressupõe uma intersubjetividade e não pretende a construção de uma superciência, mas de uma mudança de atitude frente ao problema do conhecimento, uma substituição da concepção fragmentária pela unitária do ser humano. O que resumindo, está dizendo aqui? Que a interdisciplinariedade busca ver o ser humano como um todo. Porque o que acontece? Quando a gente tem várias disciplinas, tipo educação física, a educação física foca no desenvolvimento motor, no comportamento motor da criança, certo? É como se você estivesse fragmentando. Como você olha o comportamento motor, né, o desenvolvimento motor, é muito comum que esse profissional que dessa área motora, ele vá, como é que eu vou dizer? Ele vai subestimar, ou ele não vai levar em conta, em consideração, as outras áreas de desenvolvimento desse ser humano. Assim como aquelas disciplinas que são muito cognitivas, né, usa muito desenvolvimento cognitivo, como raciocínio lógico, matemática, o professor ele leva em conta
aquele desenvolvimento cognitivo e deixa de considerar outras partes do desenvolvimento daquele ser humano que são tão importantes para aquela aprendizagem, como, por exemplo, a parte motora. Então, a gente fragmentou com as diversas áreas de conhecimento que existem, a gente fragmentou o ser humano. Aqui é a parte motora, aqui é a parte emocional, aqui é a parte da cognição, do intelecto, como se o ser humano fosse todo fragmentadinho, separado, só que ele não é. O ser humano, ele é um todo, né? Então, o desenvolvimento emocional, o cognitivo, o motor, eles, um influencia no desenvolvimento do outro. Então, a interdisciplinariedade é quando áreas diferentes de conhecimento conversam entre si com o intuito de ver esse ser humano, de ver esse aluno como um todo e não como partes fragmentadas. É isso que está dizendo aqui. Se vocês tiverem dúvidas ou tiver alguma contribuição, pode ligar o microfone e perguntar, tá, gente? Que aí eu vou tocando o barco se vocês não perguntarem. Continuando. Uma publicação da Associação Brasileira de Educação Médica e a Organização Pan-Americana de Saúde veio criticar não apenas o modelo educacional e o conhecimento segmentar, mas a própria estrutura acadêmica compartimentalizada em departamentos e disciplinas, fechada em si própria e despreparada para a integração, onde as ciências sociais e psicológicas são vistas como meros instrumentos auxiliares, não se incorporando seus saberes para reflexão e prática. Aqui está falando até muito sobre a psicologia, por exemplo, as ciências sociais, porque a gente está falando aqui de quanto é importante eu entender do desenvolvimento humano, do comportamento humano, dos transtornos, para que eu consiga, de fato, dar uma boa aula para o meu aluno, para os meus alunos, né? Mas como a gente tem essa fragmentação, né, dos saberes, é como se algumas áreas ficassem subjugadas a outras, né? Não tem a mesma relevância e importância que outras. E isso acaba prejudicando quem? O aluno, aquele que vai aprender, né? Então, continuando. Concordamos que a interdisciplinariedade poderá, né? Então, o que vai ser abordado em relação à interdisciplinariedade? Aí tem 4 pontinhos. Primeiro, proporcionar trocas generalizadas de informação e críticas, contribuindo para a reorganização do meio científico e possibilitar transformação institucional que privilegia a sociedade e o homem, né? Então, trocas entre áreas diferentes de conhecimento, isso é importante. Ampliar a formação geral de pesquisadores das especialidades envolvidas, levando-os a reverem seu papel social e posturas críticas diante das informações recebidas. Então, as pessoas que pesquisam nessas áreas de especialidades, eles precisam ter uma formação mais ampla e não só daquela parte específica, né, para que a gente possa ver o ser humano como um todo. Terceiro pontinho, preparar melhor os indivíduos para a formação profissional, garantindo não apenas uma atuação multiprofissional, mas também uma vivência interdisciplinar fundamentada na unicidade do conhecimento do humano. A gente já ouve bastante falar sobre equipe multiprofissional, vocês já devem ter ouvido falar. Mas não necessariamente uma equipe multiprofissional é uma equipe interdisciplinar. O que é multiprofissional? Quer dizer que eu tenho vários daqueles profissionais. Então, eu posso ter na escola hoje, e eu tenho uma equipe multiprofissional. Eu tenho professor de educação física, eu tenho professor de inglês, eu tenho professor de português, eu tenho lá o pedagogo, eu tenho escolas que têm psicólogo, as escolas particulares, por exemplo, tem psicólogo escolar, psicólogo dentro da equipe multiprofissional lá. Mas eles não necessariamente são uma equipe interdisciplinar. Eles só vão ser interdisciplinares se essas áreas de conhecimento conversarem, se eles sentarem, conversarem sobre os alunos, né? Houver essa conversa de troca entre os saberes. Se eles só forem pessoas de áreas diferentes que vão numa mesma instituição e cada um faz o seu trabalho, é só multiprofissional. Então, aqui está falando para a gente avançar do multiprofissional para o interdisciplinar. E o último pontinho, preparar especialistas para pesquisa interdisciplinar, fornecendo conceitos para que saibam analisar situações e colocar problemas, e reconhecendo os limites de sua metodologia, dialogar sobre o trabalho em comum, sobre o confronto dos métodos, sobre a harmonia dos pontos de vista e dos resultados obtidos.
Então, interdisciplinariedade, resumidamente, o próprio nome está dizendo, né? Quando disciplinas de áreas diferentes, elas interagem, elas conversam, cada uma sabendo o limite da outra, né? Até aqui a psicologia dá conta, daqui para lá tal área dá conta, e aí eu troco com outro que é da outra área, e da mesma forma eu contribuo com o meu saber para que a gente possa ver o ser humano como um todo e não como partes separadas, né? Então isso é importante. E aí, por isso que a gente vai falar de psicologia agora, porque a psicologia é uma área do saber, né, importante para a aprendizagem, para contribuir para a aprendizagem, não só para a aprendizagem em relação ao aluno, até para o próprio professor, né, que também tem o seu desenvolvimento emocional, está ali com toda a sua, o professor também não está ali separado, ele não é só um robôzinho que está dando aula. Existe a saúde mental do professor, por exemplo, que é importante. Então, aí a psicologia está sendo apresentada a gente como uma dessas áreas de conhecimento importantes a ser considerado pela educação na escola. Por isso que agora vocês vão participar mais uma vez, eu quero saber de vocês, qual o conhecimento prévio nas palavras de vocês? O que é psicologia? A gente ouve muito falar psicologia, 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 estamos estudando sobre psicologia da educação, mas o que é psicologia? Não gostaria que você pesquisasse no Google, não. Queria que você falasse com as suas palavras o que você entende que é psicologia. Fala aí para mim. Deixa eu abrir aqui, porque a Aline vai precisar anotar, né? Vocês podem ou falar ou pode escrever e depois falar, fiquem à vontade. Quem já sabe, quer responder, pode falar. O que é psicologia para vocês? É a arte do analisar o ser humano, buscar entender, interpretar ações, emoções, para ter uma melhor atitude com ele, ou uma melhor vivência. Ok, muito bom, Luiz. Essa foi a visão do Luiz do que é psicologia. Aline Douglas, o que é psicologia para vocês? Vocês estão anotando? Bora, Douglas. Dorme não, velho. Será que tá dormindo? Tô jantando. Tá anotando. A Aline colocou aqui que psicologia ajuda a entender a parte mental e do intelecto do indivíduo. Ok. A Aline teve uma outra resposta, mas está dentro do contexto do que o Luiz respondeu. E agora o Luiz. O que é psicologia? Luiz, Douglas. Ele já falou. O que é psicologia para você, Douglas? Olha, tá dentro do que tanto que o Luiz falou quanto que a Aline falou. Uhum. Mas com suas palavras, o que você pensa assim quando falam psicologia? É o que é para você? O carregador tem a posição, não está carregando. É a arte do ouvir, né? Arte do ouvir, tá vendo? Você teve uma resposta diferente aí. A arte do ouvir, ok. Tudo isso que vocês falaram, né, de maneira diferente, tá dentro do campo da psicologia. Mas agora eu vou trazer para vocês a parte técnica sobre psicologia, o que é, o que estuda. Primeira coisa que é muito importante a gente frisar, que a psicologia é uma ciência, tá bom? Então, não é uma filosofia, não é algo que é da opinião de alguém, é uma ciência. E como toda ciência, algo que é comprovado, algo que é científico, tá bom? Então, isso é muito importante. Psicologia é uma ciência, assim como a medicina é uma ciência também, tá bom? Então, vamos lá.
Vou abrir o slide aqui de novo. Eu coloquei esse símbolozinho, não sei se vocês já viram, que quando a gente vai falar de psicologia, está sempre aparecendo esse símbolo que parece um tridente, né? Esse é o símbolo da psicologia, né? Por isso que a gente usa ele bastante. Às vezes, até quando a gente vai escrever no quadro psicologia, em vez de escrever psicologia, a gente faz esse tridente, o desenhozinho, para poder abreviar, né? E esse símbolo, ele é um símbolo grego, é uma letra grega que significa psi, tá bom? Por isso que esse é o símbolo da psicologia, porque significa psi em grego. E aí, a definição etimológica do termo, né, da formação da palavra psicologia, se constitui em junção de dois vocábulos gregos. Então, logo a gente vê que psicologia, o nome, né, tem origem grega. Então, da palavra psique, que significa alma, espírito, mente, e logos, que significa estudo, razão, compreensão. Ou seja, pela etimologia, psicologia seria o estudo ou a compreensão da alma, das emoções, da mente, né? A psicologia é o estudo dessa área do ser humano, né? Das suas emoções, da sua mente. Mas isso de quando a psicologia surgiu há muito tempo, lá quando surgiu esse nome. Vamos continuar pensando aqui sobre psicologia. A psicologia foi, por muito tempo, propriedade de várias ciências. Então, ela teve forte contribuição da filosofia. Então, a gente tem correntes da psicologia que são muito filosóficas, da fisiologia também, né, que vocês também estudam fisiologia, da sociologia, antropologia, etc. E enquanto ciência independente, porque ela antigamente era muito ligada a essas outras áreas, mas como uma ciência independente de qualquer outra área, ela foi se tornar há pouco tempo, recentemente. E é uma ciência inacabada, como qualquer ciência, né, gente? Porque as pesquisas, elas estão sempre em construção, elas sempre acontecem, o ser humano está sempre mudando. Então, é uma ciência inacabada que vai se movimentando e vai mudando conforme o ser humano. Então, a psicologia acabou por se consolidar como ciência independente, oficialmente, apesar de antes, né, ter alguma coisa já de psicologia, já em 1879. Então, não é de muitos anos atrás como outras ciências. Então, em 1879, foi criado o primeiro laboratório de psicologia na Universidade de Leipzig, na Alemanha. E aí, todo mundo acha que o pai da psicologia é quem? Quem chuta aí? Quem que é o pai da psicologia que muita gente acha? Vocês nunca ouviram falar? Todo mundo acha que o pai da psicologia é o Freud, né? O famoso Freud, mas na realidade não é. O pai da psicologia é esse cara que tá aí, ó, no escrito, o Wundt, que ele foi o criador, né, do primeiro laboratório de psicologia, né, que fez o que fez a psicologia ser realmente uma ciência, porque para ser ciência tem que ser comprovado cientificamente. E aí o Wundt foi quem fez isso, ele foi o criador e ficou conhecido como fundador do estruturalismo, porque buscava compreender os estados da consciência a partir de estruturas do sistema nervoso central. Isso, gente, não é importante para a área para vocês, tá? Isso é só porque é uma introdução para vocês não entrarem no assunto cruz. Saber de onde que veio a psicologia, já que eu estou estudando psicologia e educação, né? Da onde que a psicologia veio? De quando? Ah, é uma ciência, tá? Por isso que a gente está falando isso. Mas vocês não precisam nessa parte histórica aqui, vocês não precisam ficar preocupados, não, tá? Então, o que a psicologia estuda? Já que ela é uma ciência, o que ela estuda? De forma mais específica, é possível delimitar como objeto de estudo da psicologia tanto o comportamento humano, como os processos mentais, as emoções e a forma como o ser humano se relaciona com o meio. Isso aqui já é importante, tá? Então, o que a gente estuda na psicologia? O comportamento humano, processos mentais, emoções, a forma como o ser humano se relaciona com o meio
Isso tem ou não tem a ver com educação, gente? Isso tem ou não tem a ver com o ambiente de escola? Totalmente, né? Vocês estão ali lidando com crianças, né? Que vão apresentar comportamentos, que vão aprender, vão passar pela aprendizagem com seus processos mentais, com suas emoções, a forma como se relaciona com o meio. Então, é importantíssimo o conhecimento dessa área para a gente que lida com educação. É possível ainda pontuar outro objeto de estudo, as psicopatologias, ou seja, comportamentos desviantes e inadaptáveis ao meio. Então, as psicopatologias, as doenças da psique, as doenças da mente, também são objetos de estudo da psicologia, tá bom? Cada uma das teorias da psicologia elenca e foca-se em um destes objetos e o estuda com uma metodologia própria e específica. A gente sabe que na psicologia a gente tem áreas diferentes, teorias diferentes, né? A gente sabe da psicanálise, que é de Freud, aí sim a Freud, né? Psicanálise. Existe teoria cognitivo-comportamental, que é uma outra linha da psicologia, a existencial humanista, que é uma outra linha da psicologia. Então, cada psicólogo, inclusive, escolhe qual linha da psicologia quer seguir e vai atuar nela. Não que uma seja mais importante que a outra, mas porque o ser humano ele é tão complexo que a gente precisa de vertentes diferentes para estudá-lo, para interpretá-lo. Então, são formas diferentes de abordar o ser humano, mas não necessariamente uma melhor que a outra. Outra coisa importante sobre a psicologia é que a psicologia tem áreas de atuação diferentes. Então, quem se forma em psicologia pode atuar na área clínica, que é em consultório, né? É uma das minhas atuações, eu atuo na área clínica. Escolar, que é o psicólogo que trabalha na escola, dando suporte, né, à equipe da escola, aos professores. Também já trabalhei, hoje eu não trabalho, mas eu já trabalhei como psicólogo escolar. Hospitalar, então tem psicólogo no hospital. Na área de saúde, né, que trabalha nos postinhos, clínicas. Na área social, que é uma área também que eu atuo, né, eu sou psicóloga concursada na área social do município de Itaperuna. E aí a gente trabalha com seres humanos que tiveram violações de direito na área social, né? Ou para que os direitos não sejam violados, né? Quem trabalha na parte de prevenção no social. Na área jurídica, lá na justiça tem um psicólogo, no esporte tem um psicólogo do esporte, no trânsito tem um psicólogo do trânsito, né? Todo mundo aqui, se vocês já tiraram carteira de habilitação, tem um psicólogo lá que faz o bendito psicotécnico, né? Então tem um psicólogo do trânsito. Tem o psicólogo organizacional, que é aquele que trabalha na empresa, nas empresas, né? Nas organizações. Então, a gente tem várias áreas de atuações diferentes da psicologia, por ser uma ciência que lida com o ser humano. Então, vários locais, várias instituições que lidam com o ser humano precisa do conhecimento da ciência da psicologia, que é uma ciência, né, que estuda o comportamento, os processos mentais, tal, que a gente já viu. Por isso que tem essas áreas de atuações importantes, inclusive na escola, inclusive na educação, que é o nosso foco aqui. Como eu estava falando antes, nós temos linhas teóricas da psicologia, que eu já até citei, psicanálise, cognitivo-comportamental, existencial humanista, gestalt. Eu coloquei o desenho da pizza, porque eu lembrei de um exemplo que a minha professora dava na minha faculdade, de que não é que uma linha seja melhor que a outra, elas são só diferentes. Todas elas fazem parte da pizza, né? Cada uma é uma fatia de pizza diferente da psicologia, só isso. Só para a gente entender mais ou menos as linhas teóricas diferentes. E aí, talvez você já tenha visto as imagens, eu vou mostrar umas imagens para vocês agora. Talvez vocês já conheçam, não tem problema. Mas eu quero que vocês me falem, né, no microfone, a Aline no chat, o que vocês estão vendo quando vocês veem as seguintes imagens que eu vou mostrar a vocês. Preste atenção. O que vocês estão vendo aí nessa imagem? Fala para mim. Pode falar, gente.
Oi? Uma senhora de idade. Uma senhora de idade, foi o que o Luiz falou. Douglas, o que você está vendo? Uma senhora também. Minha senhora também. Vou tirar a imagem rapidinho só para ver o que a Aline colocou. A Aline colocou um animal engolindo uma cabeça. Sério, Aline, esse daí eu nunca tinha ouvido ninguém falar que viu. Mas preste atenção. Vou voltar na imagem. Essa imagem é uma imagem de uma linha da psicologia que a gente chama de Gestalt, que trabalha com... Ai, gente, como é que fala o nome? É tipo... É fundo ou não. Preste atenção. Você pode ver uma velha ou você pode ver uma jovem mulher, né? Então, você vê uma velha, que foi o que os meninos viram. Aqui não dá para ver minha mão, né? Mostrando para vocês, senão eu ia mostrar aqui com a minha mão. Dependendo da perspectiva que você olha a imagem, você vê uma moça novinha, né? Onde a franja da velha é o cabelo da nova. O nariz da velha é o rosto da novinha olhando para trás. Não sei se vocês conseguiram perceber isso. A boca da velha. Sim, deu para perceber. É o É como se colar. fosse uma gargantilha. Isso, uma gargantilha que está no pescoço da jovem. Então, dependendo da perspectiva que você olha, você vai ver uma imagem diferente. Certo? Vou mostrar agora uma outra imagem, essa é mais fácil ainda, essa você já deve ter visto. O que vocês estão vendo nessa? Uma taça. Uma taça. Uma pessoa de frente para outra. Exatamente. Ou você vê uma taça, se você vê o fundo branco, é uma taça. Se você olhar o fundo preto, você vê duas pessoas, uma olhando para a outra. Então, dependendo da perspectiva que você olha, você vai ver uma coisa diferente. E agora tem uma outra imagem aqui também, nessa daí. Além da paisagem, com uma senhora, dá para ver um rosto. Isso aí. Uhum. Exatamente. Então, dependendo da perspectiva, você vê um rosto, dependendo da perspectiva, você vê uma paisagem, onde tem uma pessoa ali no centro, uma árvore. Então, qual a relação, como que a gente pode comparar essa questão das imagens que a gente acabou de ver com a interdisciplinariedade que a gente conversou até aqui no início da aula, até aqui? Que o ser humano ele é um só, certo? Mas dependendo da perspectiva que eu olho, eu vou ver coisas diferentes nele. Por isso é importante da interdisciplinaridade. A gente vai ter áreas de conhecimento diferentes, que dão um enfoque diferente, que veem coisas diferentes, que olham para o ser humano por perspectivas diferentes, né? Mas que todas elas são importantes. Eu não posso, em relação à interdisciplinariedade, valorizar uma determinada área, uma determinada perspectiva do ser humano e desconsiderar outra. Por isso que é importante essas disciplinas que vocês têm. Eu faço educação física, mas eu vou estudar algumas disciplinas que são da área mais pedagógica, eu vou estudar disciplinas, por exemplo, psicologia. Não sei que outras disciplinas de outras áreas vocês têm, se vocês têm realmente também outras áreas, mas isso contribui porque vocês vão pegar um ser humano com tudo que ele é ali na hora de você dar aula. Na hora que você vai dar aula, o aluno vai estar ali pronto para fazer as atividades físicas que você vai passar, não. Ele vai estar ali com as emoções, com os transtornos mentais, aqueles que tiverem, com as suas dificuldades, aqueles que tiverem, e você vai ter que lidar com isso sem excluir, porque uma das coisas que a gente vai ver na nossa disciplina é inclusão, né? Então, eu não vou trabalhar só com aluno bonzinho de aprender, vou trabalhar com todo tipo de aluno. Aquele que tem dificuldade, que tem transtorno também. Eu preciso encontrar caminhos para fazer ele aprender, para ajudá-lo no processo de aprendizagem. Então, para isso, eu vou precisar recorrer a áreas diferentes. Eu vou precisar entender de algumas coisas que não é só comportamento motor. E, às vezes, eu vou precisar recorrer a profissionais de outras áreas em relação a isso.
né? Então, essas imagens, para a gente fazer essa comparação com a questão da interdisciplinariedade, né? E aí, para a gente terminar a nossa aula, como eu disse, como só tem vocês três, eu preparei uma aula com bastante participação da turma. Se a turma tivesse toda presente, a gente iria gastar mais tempo nas atividades. Como só estamos nós três aqui, vocês três aqui, a aula acabou sendo um pouco mais rápida por conta disso. A gente vai passar para a parte da atividade, que vocês vão... Não, eu não sei se eu deixo vocês fazerem agora, se eu deixo vocês entregarem depois. Entregar depois. Entregar depois, né? Então, vamos lá. A atividade são duas questões, né, que a gente viu na nossa aula de hoje. Então, na sua opinião, diante do que aprendemos hoje, qual a contribuição do estudo de psicologia da educação em nosso curso? Então, vocês vão falar com as palavras de vocês, tá, gente? Não tem uma resposta certa. Eu falei, é na sua opinião, então é com as suas palavras. Mas, óbvio, botei ali, diante do que aprendemos hoje. Não é pra você falar batatinha quando nasce esparrama pelo chão, que não vai valer, né? Sua opinião não tem nada a ver. Então, diante do que a gente conversou hoje, o que você entendeu que é importante o estudo de psicologia da educação no curso de educação física, onde vocês estão sendo preparados, formados como professores, né? Vocês estão no curso de licenciatura, estão sendo preparados como professores de educação física. É a primeira resposta que vocês vão construir com as palavras de vocês. Como eu falei, não tem uma resposta só certa. E a segunda, dê um exemplo prático de como a interdisciplinariedade pode ser trabalhada pelo professor de educação física. Então, pensando no que a gente conversou hoje sobre interdisciplinariedade, como que eu, como professora de educação física, vou poder ter uma postura interdisciplinar nas minhas aulas? E aí eu quero que vocês me deem um exemplo prático disso nessa resposta, tá bom? E aí vocês vão responder essas duas questões, vão enviar para o meu e-mail, que é esse aí que está sendo informado no slide, que é o do CensoPeg, tá bom? ellen.barbosa@censopeg.com.br. Encerrando a aula aqui, eu vou colocar esse material no portal para vocês. Aí vocês vão ter o e-mail, mas se vocês já quiserem anotar aí, anotem, tá bom? E aí vocês têm até quarta-feira para enviar, para servir como presença também para nossa aula, tá bom? Se possível, pede a Alice para postar no grupo do WhatsApp da faculdade, porque meu portal não tá muito legal para acessar. Tá, eu vou falar com ela. Eu não sei se ela já tem feito assim com todas as disciplinas. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar lá e aviso a ela também. Aí vocês vão me enviar até quarta-feira, tá, gente? Quem enviar depois de quarta-feira não vai poder ganhar a presença da aula de hoje, tá bom? Nem toda aula, prestem atenção, nem toda aula eu vou fazer dessa forma assim, tipo, hoje, para ganhar a presença, vocês vão fazer essa atividade durante a semana, vão me devolver. Vai ter aulas que eu vou fazer atividades durante a aula que vão valer presença. E aí, quem estiver presente e vai ter feito durante a aula, automaticamente ganha a presença daquele dia. Quem não estiver presente ao vivo, vai ter que fazer durante a semana. E aí, quem esteve ao vivo não vai precisar fazer nenhuma atividade durante a semana. Tá bom? Para vocês saberem que a gente diversifica de vez em quando. E é bem mais fácil para vocês que assistiram a aula fazer essa atividade. Vocês vão pegar essa atividade e vão fazer rapidinho, quem não pôde estar aqui ao vivo com a gente. Alguém tem alguma dúvida a respeito da atividade ou a respeito da aula? Vou até abrir aqui para ver ali. Nenhuma dúvida? Então, para a gente poder encerrar, espero vocês semana que vem às 7 horas, tá bom? Sem dúvidas, que bom. Semana que vem às 7 horas, né? E muito obrigada pela participação de vocês, pela atenção de vocês. Estejam sempre preparados, gente. A Aline falou ali do problema dela do áudio, mas eu gosto de fazer as aulas participativas, né? Eu acho que vocês acham não. A gente vai até ver na nossa disciplina isso. O aluno ele aprende muito mais quando ele está no centro da aprendizagem, onde a aprendizagem não é focada no professor, tá bom? O aluno ele aprende muito mais quando ele está
no centro, ele é o protagonista da aprendizagem. Muito mais quando só o professor fala. Então, eu gosto de incentivar. Às vezes é trabalhoso para vocês, chato, ter que ficar participando. Pode ser, mas o importante é que vocês aprendam. E quando vocês participam, vocês aprendem muito mais. Então, as minhas aulas, elas são muito assim. Então, assim, estejam preparados se precisar ligar a câmera. Sei que vocês gostam mais de ficar com a câmera desligada, não tem problema ficar desligado. Mas essa hora, se precisar, gente, preciso que vocês liguem a câmera para tal atividade. Então, estejam preparados para na hora da aula, se precisar ligar a câmera, precisar ligar o microfone, vocês já estão ligando, tá bom? E aí, para a gente encerrar, eu quero que cada um fale uma palavra que te remete à nossa aula de hoje, né? A gente iniciou a aula falando sobre as nossas expectativas para o semestre. E aí eu até não tinha visto que a Thalita tinha colocado aqui no chat. Ela não falou, mas ela escreveu. Ela botou tenso, trabalhoso. E eu quero que vocês falem uma palavra em relação à aula de hoje. A gente teve uma aula aí onde a gente já teve alguns conceitos básicos e importantes, introdutórios da nossa disciplina. A Aline colocou aqui, mente, ok. Luiz, Douglas, com qual palavra? Dinâmica. Dinâmica, ok. Douglas? Produtiva. Produtiva. Muito bom. Vou encerrar aqui a nossa gravação, porque a gente já vai se despedir. Aguardo a atividade de vocês até quarta-feira. Avisem os colegas de vocês que não estiveram presentes para eles enviarem a atividade até quarta-feira para poder ganhar, né, presença, tá bom? Obrigada pela participação. Boa semana. Quinta-feira que vem a gente está junto novamente, tá bom? Agora vocês estão dispensados, vocês podem sair da aula a hora que vocês quiserem, tá bom, galera? Obrigada.